Bom, eu acho que já está aparecendo, mas eu não estou conseguindo ver aqui, peraí. Sim, agora estamos ao vivo. Bom, boa noite, pessoal. Agora sim, estamos aqui oficialmente. Então, só me digam aí no chat se vocês estão nos ouvindo, para ter certeza aqui, que demora um pouquinho para aparecer aqui para gente. Deixa eu entrar aqui de novo. Eu tô na dúvida se tá ao vivo ou não. Aqui tá parecendo que sim. Deixa eu entrar lá. Eu não tô conseguindo ver aqui. Peraí, pessoal, se estiver ao vivo, só um pouquinho de paciência pra gente se achar aqui. Acho que eu vou interromper a gravação e tentar entrar de novo, porque eu não tô conseguindo ver. Aceita lá minha... Eu não fui aceita ainda lá. No grupo. Você tava assim. Ah, não, esse era outro. É que eu fiz uma antes. É. Acho que é agora que vai. Peraí, deixa eu pôr um título aqui. Era só você nessa? Na outra era. É só isso que aparece mesmo, né? Pra mim é. Tá abrindo aqui pra mim. Agora aparece para mim. Já apareceu aí? Ah, agora vai. Tá Agora aparecendo uma do sim. lado da outra. Não tá aparecendo aqui para mim, mas tá dando que tá ao vivo. Então, boa noite. Agora sim, a gente começa aqui a transmitir ao vivo. Então, bem-vindo quem tá chegando aqui, ou quem saiu da outra live e já veio para essa. A gente começa agora mesmo a maratona com os convidados e convidadas. E agora eu tenho aqui a Patrícia Stankiewicz. Ela é, primeiro, muito querida, né? De vários, tanto de trabalhos juntos que a gente já fez, quanto contribuições que eu já acessei com ela, essa história da consciência que eu estava comentando ali na live anterior, muitas das coisas aqui eu acessei com a Patrícia, então esse tema que ela vai trazer aqui para a gente, Mães da Consciência, é o tema do engajamento para essa maratona, na verdade, né? Então não poderia ser outra pessoa do que você, Paty, para falar sobre isso. Então seja muito bem-vinda aqui nesse evento tão querido para mim, que tem a ver comigo, tem a ver com o meu trabalho, né? E eu quero deixar esse espaço aberto, assim, para que você possa trazer realmente a contribuição que você é com esse assunto. Gratidão. Estou muito feliz de... Estou abrindo, eu nem sabia que eu estava abrindo a maratona. Estou muito feliz de estar aqui. É um assunto que eu falo e gosto de falar, né? Eu escrevo sobre isso, gravo podcast sobre isso, porque eu tenho 2 filhos, né?
e, e sempre é o assunto em torno assim da minha vida, no meu trabalho, em ganhar dinheiro, tá feliz ou não tá feliz. Sempre os filhos estão muito envolvidos nisso, né? E aí cheguei a um ponto em Axe que a gente fala que tem reino de nós, reino do eu, reino dos demais, e eu criei o reino das mães, porque parece que a gente tem um reino à parte, né? E se bobear, temos todos os implantes aí ativos, porque a gente vive ora na dúvida, ora na culpa, ora na acusação, ora no medo, né, no relacionamento, no dinheiro. Então, todos esses são implantes que a gente tem muito, como eu diria, muito claros, né, na nossa vida. Não é uma coisa tão escondida. A gente percebe. Quem nunca brigou com o filho durante o dia, à noite vê ele dormindo e se sente culpado porque brigou. Então, isso eu falo, eles têm essa carinha bonitinha para deixar a gente se sentir culpado, né? Porque era incrível, dava uma bronca na acusação, né? Dormia com a culpa. Então, parece que os implantes vivem em nós, né? Bem, eu gosto muito que as pessoas me façam pergunta, porque eu acho que a pergunta é que traz a consciência, não é uma receita de bolo, né? Eu tenho filhos já adolescentes para adultos, vocês podem ter crianças bebês e também mais adultos do que os meus, então a pergunta é o que vai fazer a live crescer e acontecer, né? Eu queria começar falando de como é que começou para mim essa coisa da mãe da consciência, né? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, um tem 17, outro tem 20. O meu mais velho, que foi meu primeiro, quando ele nasceu, ele era muito esperado, foi planejado, os 2 foram planejados, só que o segundo não cumpriu o planejamento, nasceu de 7, 8 meses. Então, não, comigo não tem essa de planejamento, mas o primeiro foi planejado, super desejado, super, sabe, esperado, aquela coisa toda, e quando ele nasceu, eu entrei em depressão pós-parto, fortíssima. Durante a gravidez, eu tive várias convulsões por mudança hormonal. Então, eu entrei em hipotiroidismo, hipertiroidismo 5 vezes, assim. E eu convulsionei. Então, a partir de mais ou menos o 6º mês, se não, eu acho 5º, 6º mês, eu tive que dar uma diminuída no meu passo, porque tinha essa coisa da convulsão, né? E eu não tomava remédio, não tomo até hoje. E foi tudo assim meio natural. Desculpa. E aí, quando ele nasceu, uma felicidade, mas entrei em depressão pós-parto e eu não conseguia me soltar dele. Não é uma depressão que você não quer ver o bebê, é uma depressão que você não quer soltar o bebê. E eu não conseguia dormir, não conseguia me soltar. E quando o pai dele, que era um pai super, até hoje um mega paizão, levava para eu poder dormir, eu tinha uma sensação de vazio no meu corpo, aí eu chorava, 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 chorava. E comecei a tratar com floral, com homeopatia e entrei numa terapia. E na terapia, a primeira coisa que veio era: a minha vida vai mudar. Eu não vou ser mais aquela pessoa que eu podia ser, né, que eu sou. Eu trabalhava com a ginástica naquela época, na Confederação Brasileira de Ginástica, e eu viajava muito pela ginástica. E aí, como é que eu ia fazer isso? Porque eu não conseguia nem soltar e nem ir, né? E as duas coisas eu queria. Eu queria muito estar com ele e, ao mesmo tempo, doía, assim, doía, 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 doía. Eu só chorava.
Isso durou uns 3, 4 meses, quando eu recebi um convite para apresentar um trabalho muito importante para mim, que era um trabalho de dança e ginástica, que eu estava no mestrado nessa época. E estou ouvindo uma voz aí. Foi o que... Aí, no mestrado, eu tive esse convite de ir para Cuba. E naquela época não tinha assim, voo, bate e volta, né? Você vai, apresenta e volta. Não, só tinha um voo por um mês. Então eu tinha que ficar lá um tempão. E eu fiquei pior ainda, porque era uma coisa que eu queria muito fazer e ao mesmo tempo me sentia culpada porque eu queria estar com ele. E eu contei isso na live do Instagram, que o que mudou foi o pediatra dele, porque o pediatra dele me falou: Patrícia, se você não for, ele nunca vai saber que ele tem escolha, que a gente escolhe além do outro, né? Então você tem que ir. Aí como eu vou fazer com a amamentação? Eu amamentava, você vai tirar leite, vai pôr em potinhos e o Flávio vai amamentar. E foi o que aconteceu. Eu fui, fiquei lá, chorava de saudade. Às vezes eu ligava para casa, ouvia o barulhinho dele falando e chorava. Ele fazia barulhinho ainda, né? Não falava, ele ficava Mas ali eu comecei. Aí, quando eu voltei, eu não tinha mais depressão. Eu descobri que a minha vida não tinha mudado desse jeito, né? Que eu podia continuar sendo eu, fazendo o que eu gostava e ele tá ali, né? Bem, quando o Thomas nasceu, que é o meu segundo, eu não tive convulsão, não tive nada por um tempo. Quando o Thomas estava andando, eu tive uma convulsão, que eu perdi memória, e aí eles eram tão parecidos que eu perdi uma memória recente, sabe? E eu achava que o Thomas era o Pedro, porque eles eram muito parecidos. Foi aí que o Flávio percebeu que eu tinha perdido a memória. Foi muito louco, porque eu pegava o Thomas achando que era o Pedro. E aí o Flávio falou, aconteceu alguma coisa e me levou para o hospital. Aí o médico falou, perdeu um pouco da memória recente, mas isso se reconstrói, né? E eu comecei a cuidar disso. Realmente comecei a trabalhar para não ter mais isso. Aí eu fiz acupuntura, tal. Mas eu sempre me sentia culpada por isso também, né? Porque, por que eu sou uma mãe inteira? Né, que eu tenho convulsão e não sei o que eles vão pensar e tal. Enfim, isso é uma outra história, assim, de como isso se resolveu, mas eu mudei muito a minha vida em 2010 e passei a cuidar de mim de um outro jeito e olhar para eles de um outro jeito. Sem a neura, sabe? Porque, na verdade, eu quase morri, eu tive um coma rápido, e quando eu voltei, eu sabia que eu tinha que viver a minha vida muito leve e curtir cada momento que eu tinha com eles. Então, eu não sei o que foi que aconteceu, virou uma chave e eu passei a me sentir menos mal do que eu me sentia antes, com a culpa e tal. Bem, eles são meninos fora dessa realidade, né? Eles não foram criados com regras, nunca. A gente sempre deu escolha para eles, mesmo eu não era de Axis ainda, mas isso já era parte do meu ser. Então, a gente sempre mostrava, olha, essas são as possibilidades, o que vocês escolhem? Né? Olha, isso aqui pode acontecer isso aqui pode acontecer aquilo, mas a escolha é sua, né? E eles são garotos super, 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 super fora dessa realidade. Eu mesma que já sou um pouco fora, quando eu olho para eles, falo, nossa, é muito além de mim, né? Mas em 2017, o Pedro, que é esse meu mais velho, teve uma crise de ansiedade. Ele estava no último ano do ensino médio
Ele também estava se formando como ator profissional, porque o que ele sempre quis foi ser dublador. Ele não queria fazer faculdade nem nada. E a gente apoiou. Ele entrou no teatro, ele tinha uns 11 anos, aí com 16 ele já estava se formando ator profissional, mas nesse último ano ele teve uma crise de ansiedade. Aí ele teve que ser afastado da escola e foi o tempo mais difícil na minha vida. Eu não gostaria nem que, assim, pessoas que eu não goste passassem, porque foi muita dor, muita dor, muita dor. E foi quando eu percebi que ele era muito fora da caixa, mesmo. E tava. Aí eu levei ele no médico, que era holístico. Ele era um médico mesmo, mas ele era um médico com outro olhar. E na primeira consulta, esse médico falou para mim: esse menino não é desse planeta. Ele, ele tem total consciência dele, da dor dele, do que fazer com a dor dele, e só que ele está sofrendo porque o mundo é como é. Toda a tristeza do mundo, o forçar dos pais, das outras crianças para o vestibular, amigos que estão sofrendo por isso, né? Porque não querem fazer aquilo e o pai está obrigando a fazer aquilo, enfim. Juntou, né? Eu e o pai deles não éramos mais casados, isso também entrou no bolo e tal. E um dia eu estava com tanta dor, que eu estava na rua, eu abracei um poste. A história do poste algumas pessoas conhecem. Essa eu já ouvi, já. Eu abracei um poste e falei assim: universo, faz desse poste uma antena, pelo amor de Deus, fala comigo que eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que eu posso fazer pelo meu filho para, sabe, tirar ele disso. E aí tocou meu celular. Era o universo me ligando através do poste. E quando tocou meu celular, era a Sandra Piedade, que é uma CF brasileira, né? É uma facilitadora Axis Consciousness do Brasil, que é muito minha amiga há um tempão, assim, muitos anos. E ela falou assim: Paty, tá acontecendo alguma coisa com você? Você tá chorando? Aí eu falei: ai, Sandra, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, meu filho vai morrer, não sei o quê, meu pai chorava. E aí ela fez um exercício comigo de expansão. E ela falou: Paty, expande. Expande porque você sabe fazer isso. Expande, 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 expande. Eu fui expandindo, sabe? Eu fecho o olho porque eu fico me lembrando como foi. Expandindo, 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 expandindo. Eu sei que eu fiquei muito grande, muito grande. E quando eu fiquei grande, a dor sumiu. E aí eu falei: ah, o que é isso que eu não tenho dor nesse espaço aqui que eu tô, né? E eu tive só clareza. Clareza de como fazer, do que eu poderia contribuir. E aí eu falei para ela: Sam, o que é isso? Né? Ela falou: só você, é só o seu ser infinito, expandido, porque essa dor, ela só é uma consciência que se requer. E você expandiu, é uma mentira, é tudo uma ilusão, então a dor sumiu. Aí eu falei: ah, eu quero aprender a fazer isso. Ela falou: são as barras que eu já corri na sua cabeça, ela já tinha corrido em mim. Eu falei: isso pode correr no Pedro? Pode, pode. Vamos ver se ele aceita? Vamos. Aí ele estava numa fase que ele recebia qualquer coisa que você falasse para ele, porque ele estava com tanta dor, você falasse para ele que o sorvete de pedra ia funcionar, ele ia chupar. E aí ele recebeu barras, ela facilitou entidades, horas, eu com ela, horas facilitando entidades, horas, e eu percebi que ele deu uma mudada, sabe? E aquela coisa, né? Fez, mas não quis fazer mais. Enfim,
Eu falei, eu quero fazer isso. E aí, enfim, me tornei facilitadora logo em seguida, e rapidinho também me tornei CF. E comecei, isso foi rapidinho mesmo, gente. Isso decidi, em 8 meses eu já era CF. Que foi quando eu comecei a perceber que o meu medo solidificava a dor dele, que a minha culpa solidificava a dor dele. E eu aprendi a fazer as perguntas para o corpo dele, né? Então, o que eu posso ser contribuição aqui? Eu parei de tentar resolver, sabe? Eu parei. Realmente eu parei de tentar dar uma ferramenta para ele. Eu não falei mais de barras. Às vezes eu falo, você quer correr barras? Mas não assim, você tem que correr barras, né? Não quer? Não quer. Quer? Eu vou lá e faço. E quando eu comecei, eu ainda estava com muita dor, eu cheguei a criar um workshop que era o Reino das Mães. Eu fiz 2 vezes, 21 dias de Reino das Mães. E eu me coloquei lá super vulnerável. Eu contava essa história chorando. Hoje eu não conto mais ela chorando, eu não tenho mais aquela dor. Mas quando eu fiz o meu primeiro workshop, que eu contei essa história, eu chorava de dor ainda. Porém, mudou. Mudou porque eu faço pergunta para ele, eu faço pergunta eu mesma, faço pergunta para mim mesma em relação a ele, né? Isso é leve ou pesado? Esse carnaval tinha uma menina com a gente que ela é filha de uma aluna minha, que foi aluna minha. Ela também foi aluna minha de barras e fundamento. E só que a gente nunca tinha convivido. E ela é tão incrivelmente parecida com ele, até fisicamente. E eu olhava para ela, eu falava, Isa, acho que eu vou apresentar você para o meu filho. Brincando, né? Mas no final, eu achei que aquilo era real mesmo. E tirei uma foto dela e mandei para ele e falei, filho, posso dar seu telefone para essa menina? Mas eu perguntei antes, para mim, leve ou pesado eu falar isso para ele? Aí estava muito leve. Normalmente, esse é um tipo de atitude que seria muito pesado em relação a ele, sabe? Mas foi muito leve. E aí ele falou, pode. Eu falei, uau, né? E dei o telefone dele para ela. Porque não adianta sem ter uma pergunta. Eu brinco muito com a minha mãe, porque a minha mãe fala assim, filha, tá chovendo. Ela mora lá do outro lado da cidade, de São Paulo, né? Que nunca é igual no mesmo tempo onde você tá. Pode estar um sol aqui chovendo na casa dela, né? São Paulo não chove na cidade inteira. Aí ela liga para mim e fala, filha, tá chovendo. Não sai de casa. Eu falo, mãe, ainda bem que você existe. Porque se você não existisse, eu não teria capacidade de saber que está chovendo. Ou põe a blusa que está frio. Nossa, meu corpo é muito incompetente para saber que eu tenho que pôr uma blusa porque está frio. Né? Ainda bem que você existe, graças a Deus. Eu brinco com ela e ela tem mudado também isso, né? Mas porque uma vez o Gary Douglas, ele falou uma coisa, eu não me lembro em que classe, faz tempo. Eu acho que foi logo no começo também, quando eu não lembro se foi no Fundamento Global ou no COP. Ele falou que a gente tem que ser espaço para os nossos filhos errarem e acertarem, porque a consciência só vem da própria experiência. Você não consegue dar consciência para ninguém, né? Então, eu passei a fazer pergunta. E eu sou maestro também, e passei a fazer maestro diariamente, fazer a SOP diariamente, na minha casa, nos meninos, no meu dia. E aí eu percebi que também isso criou mais espaço. Ele começou a ficar mais leve, aí ele não saía de casa, por um tempão ele não saía de casa. Ele começou a sair, se formou dublador, né? Era o único lugar que ele ia na dublagem, que era pertinho e vinha.
só. Não fazer mais nada, assim, porque ele tinha pânico. E isso foi mudando, aí ele começou a sair, ir com os amigos em festas, e interagir. Um super criador, prestou vestibular, agora, sem ninguém falar para ele, ó, o que você tem que fazer. É o que ele descobre, ele faz terapia porque ele escolhe. E se eu escolhesse essa terapia que ele faz, ele não faria. Mas é a escolha dele. Então, eu tenho consciência de que ele tem que passar pelo que ele escolhe e ver o que isso cria. Porque se eu falar para ele tudo como tem que ser, ele não vai saber o que isso cria. Isso não é dele. Tem alguma pergunta já? Não, né? Não, não. Vou comentar aqui o que o pessoal só está Estou falando. lendo. Ah, você está lendo? Ah, então tá bom. A Eu pergunta abri aqui para seguir. tá. É Tá, bom então tá bom. compartilhar esse Se reino tiver da pergunta, eu te justiça. aviso. E estava, né? Foi um post, Patrícia Basile. O desafio de soltar a mão do controle. Daisy. Cara, eu acho que eu nunca fui isso, sabe? Do controle com eles. Eu contei isso no, na live dessa semana com a Simone, que os meninos, a gente nunca foi de controlar, sabe? Era mesmo de mostrar. O Thomas ele, desde bebezico. Eu acho que o Pedro me deixou mais assim, né? Porque não vem com bula, e aí você fica, ai, não tá comendo, ai, não tá, não sei o quê, ai, não dorme, ai, não. Mas só isso. Mas olha, eles foram para acampamento. O Thomas foi para o primeiro acampamento com 4 anos, porque o Pedro tinha 7, e aí ele não queria ficar sozinho e ele se jogou literalmente no chão porque ele ia. E era um acampamento de um pessoal conhecido meu, porque eu sou da área, né, do esporte e tal. E aí o dono do acampamento falou: deixa o Thomas vir. Ele vai ser o primeiro pitiquinho e a gente vai cuidar dele. E ele foi danadinho e interagiu com todo mundo. Ele sempre foi assim. E eu realmente nunca fui de controlar. O Thomas, com 10 anos, ele andava em São Paulo inteira de metrô e ônibus. 10 anos. Porque ele falava assim para mim: eu posso, eu sei. Obviamente que no começo a gente ia atrás para ver, né, o que está acontecendo, para ele aprender. O Flávio é mais controlador do que eu, mas ele é super autônomo, mega hiper autônomo. Por isso, entendeu? Foram sempre a escola me chamava. Por quê? Porque eles eram além da coisa e eles queriam colocar eles dentro da caixinha, né? Então, o Thomas tinha uns 6 anos, só tinha futebol na quadra na hora do recreio. Aí ele sentou no meio da quadra, sentou, fez assim. E ficou lá no meio. Como se estivesse meditando, sabe? No meio da quadra. Aí todas as crianças sentaram em volta dele. Aí ele olhou, agora vocês podem me ouvir? 6 anos. E aí eles, o que você está fazendo, Thomas? Eu estou parando a minha mente para a gente ver o que mais a gente pode fazer na hora do recreio. O que vocês acham da gente criar uma Olimpíada? Aí ele criou uma Olimpíada com todas as séries, não foi nem só ele, porque aí o professor percebeu, né, o lance todo, e eles criaram uma super Olimpíadazinha. Bem, a escola me falava: o Thomas é imparável. Eles já falavam essa palavra: o Thomas é imparável. Mas porque justamente, gente, e você acha que não tem dor? Eu acho que tem. Sabe? Eles chegam com a experiência deles. Mas, por exemplo, o Thomas me ouve mais nas ferramentas, né? Ele chegou um dia e eu falei para ele, ele falou que estava muito chateado porque ele tinha brigado com um amigo dele, estava transtornado, assim, e ele não conseguia ter clareza. Aí eu falei para ele: filho, faz uma escolha pequena e diferente.
Isso eu falo para os meus alunos, né, gente? Quem está aí, que é meu aluno, que eu já vi, sabe disso. Eu falo, faz uma escolha pequenininha e diferente. Aí passou um tempinho e ele veio lá, todo feliz. Eu quis resolver o seu problema comigo? Sim, eu fiz uma escolha pequena e diferente. O que você fez? Ah, eu tomei banho deitado dentro do box com as pernas para cima. Eu falei, ah, é legal. E eu falei, mas isso funcionou? Sim, porque eu tirei, né, a coisa toda. Mas é uma escolha dele fazer a escolha pequena e diferente ou não. Eu não vou falar para ele, Thomas, por que você não fez uma escolha pequena e diferente? Né? Corre mais e tal. Mas eles chegam com dor, né? Coisas de namorada, autoestima. Nós somos muito diferentes. A mãe deles é muito diferente, né? Muito diferente. Os dois estão sofrendo muito com a pandemia, porque eles têm o ponto de vista da pandemia, do medo de pegar. Eles têm medo de eu pegar, do pai e dos avós. Esse é o medo deles. Eles acham que eles estão imunes, mas a gente pode morrer disso. Então, eu só fico dentro de mim. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eles têm esse ponto de vista. Quando eu fui para a Turquia em outubro, abriu a fronteira da Turquia e eu fui para lá fazer o ISB com o DEM. Quando eu cheguei, o Thomas estava com a porta trancada, porque o pai dele falou que não era para ele sair de lá de dentro, porque eu tinha que ficar em quarentena 14 dias. Ok, eu falei, abre essa merda dessa porta e nós vamos fazer o exame agora. Vamos lá fazer o exame para eu esfregar na sua carinha. Aí ele foi comigo em distância e a gente foi fazer o exame. Na hora eu só tirei uma foto, mandei para o pai dele e falei, Tó, e que mais é possível? Então, é interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Mas eu acho que o grande lance mesmo da minha relação com eles é ser de verdade, sabe? Às vezes eles reclamam assim, ah, porque você trabalha muito. Eu falo, ah, e você fica muito no computador. Então vamos fazer assim? Eu fico um mês sem trabalhar e você um mês sem computador. Não é bem assim, né? Então você vive a sua vida e deixa eu viver a minha. Teve um outro lance legal, assim, de perceber como eles são, que foi quando eu fiz o meu primeiro ensaio nu. Foi em 2000 e... Eu acho que foi em 2014, 2015, por aí. E foi bem perto do aniversário do Thomas. E a gente estava fazendo um bolinho de família e estava a namorada do pai deles junto. E aí ela falou assim: "Ah, eu não faria isso com os meus filhos". E o Pedro ficou muito bravo. Falou: "Não, mas o corpo é dela. Ela faz o que ela quiser no corpo dela, né?". E eu nem precisei falar nada, fiquei só ouvindo. Então, a gente tem essa relação de consciência e de vulnerabilidade, os 5 elementos da intimidade, sabe? Não sei se vocês conhecem todos. É que eu não sei quem está aí, mas pelo que eu vi, são pessoas de Axis, né? Mas eu vou falar quais são. Outras pessoas não de Axis vão assistir depois, então é É legal verdade. explicar. Então, os 5 elementos da intimidade não são só para relacionamentos amorosos, né? Mas para o relacionamento com a sua família, relacionamento com seus filhos, relacionamento com o seu trabalho, relacionamento com você mesmo, principalmente. Então, confiar. Você tem que confiar no que você sabe. E você tem que confiar no que você está vendo que a pessoa é. Ela não vai mudar porque você quer que ela mude, né? Honrar. Honrar quem você é, se respeitar. E a outra pessoa também honrar você e respeitar, e você honrar e respeitar aquela outra pessoa. Permissão, que tudo é só um interessante ponto de vista. Você não julga o que a pessoa está fazendo e também não julga o que você está fazendo.
Você só está fazendo porque você está naquele espaço, naquele ponto de vista. Se você não tivesse naquele ponto de vista, você ia fazer diferente. E a outra pessoa também. Olha, se eu não tivesse o computador aqui me mostrando, eu não ia conseguir ver a janela da minha casa. Só vocês iam ver, né? Então, se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, ela ia ver aquilo e eu ia ver o que está atrás dela. Então, isso é o ponto de vista. Está errado que eu não estou vendo a janela? Não está errado. É só meu ponto de vista, eu não consigo ver. Está errado que ela não está vendo o que está atrás dela? Não, é só como a gente consegue enxergar. O outro que eu amo, que eu acho que é a minha marca registrada, é a vulnerabilidade. É não ter nenhuma barreira, sabe? Nenhuma vergonha do que você vai mostrar, não ter vergonha do seu corpo, de quem você é, seus tiques nervosos, sua forma de pensar, suas escolhas, e baixar a barreira e se mostrar como você é na sua relação, inclusive com seus filhos, né? Porque eu nunca vou me esquecer, eu estava numa palestra no Rio de Janeiro e era um grupo de hackers. Olha isso. O que você estava fazendo lá? Ah, eu sou uma hacker. Então, eles estavam numa roda e eu estava acompanhando a pessoa que estava fazendo a palestra, mas estava ali também interagindo. E aí um garoto de uns 22 anos falou assim: se meus pais não tivessem fingido que eles eram super-heróis, talvez fosse mais fácil para mim hoje olhar para os meus erros. Falei, uau, né? Porque é isso. Quando você não é vulnerável, você cria uma máscara de pai, de mãe, tão perfeito que o seu filho depois não sabe lidar com o que você é de verdade. E então a vulnerabilidade é isso, é você baixar. Se você não está bem, mostra que você não está bem. Se você não está afim de falar, mostra que você não está afim de falar. Se você está feliz, mostra que você está feliz. Se você está, tem um novo relacionamento, para que esconder? Tudo que você esconde, torna secreto, você tem que contrair muito. Então é um nível de contração tão grande no seu corpo que cria menos para todo mundo. E o último elemento da intimidade é a gratidão, né? Ser grato por aquela relação, ser grato por aquela pessoa, ser quem ela é, como ela é, exatamente como é a experiência. E por você, sempre, né? Então, eu sou extremamente grata pela mãe que eu sou e pelos filhos que estão aqui, sabe? Nós moramos sozinhos, nós três. Sozinhos não, né? Porque tem 3 rapazes aqui, 3 gatinhos e uma tartaruga. Mas sou muito grata. E quando eu tenho que viajar, eu viajo e tudo tem se mostrado muito fluido. Por quê? Porque a gente tem trabalhado nesses 5 elementos da intimidade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem pergunta sim. A Patrícia Basile, sabe quando mãe erra, mãe pelo excesso? Acho que a saída é justamente ser esse espaço para que eles sejam e nós também, sei lá, o suporte, não âncora. Quis dizer que mãe peca pelo excesso, e o que é tão maravilhoso quando nos abrimos. Então, mas um pouco disso também é você não se julgar pelo excesso, sabe, gente? Não se julgar por nada. Porque isso fora que você ainda pega o ponto de vista de trilhões de pessoas, de trilhões de mães que tem no planeta, e você está captando tudo isso, então não se julga. Mas se você tiver a consciência do, puxa, foi demais. Hoje mesmo o DEM, hoje a gente teve uma reunião de maestro, que foi muito legal. Ele falou, ele estava contando uma história que uma mulher, ele foi andar de cavalo e a mulher que tinha andado antes dele não apertou direito a sela e ele caiu do cavalo. E aí ele ficou muito bravo com a mulher e começou a brigar com ela e tal. Aí foi falar com o Gary e o Gary falou assim para ele: você gosta de ser idiota? Não.
alguma coisa assim, você gosta de ser idiota? Mas era alguma coisa assim, sabe? Babaca. Você gosta de ser babaca? Aí ele falou, lógico que não. Ele falou, mas você tem que reconhecer que você gosta de ser babaca, porque você foi babaca. Aí ele falou assim, eu acho que eu fui babaca. Não, mas primeiro você reconhece que você gosta de ser babaca. Aí ele falou, realmente eu gosto de ser babaca. Eu gosto de ser babaca. Olha, eu gosto de ser babaca. Porque é isso. Então você gosta de ser uma mãe no excesso. Você gosta disso, reconhece primeiro, não se julga e depois fala, como eu posso fazer diferente isso daqui? Não precisa ser babaca o tempo todo, né? E aí você começa a dar uma sintonizada na, na tua intensidade em relação a isso, sabe? Quando cria mais, você vai ter um excesso. Quando cria menos, você vai ficar com a sua boquinha fechada. O quanto você lidou com o ponto de vista dos outros por já ser uma mãe fora da caixa? Daisy, vou te contar. Quando o Pedro ficou doente, né, ele estava fazendo 17 anos. Era o último ano do ensino médio. E ele não era maior. Aí um dos dias ele chegou em mim e falou assim, mamãe, eu vou para o Peru fazer um mochilão. Eu acho que vai ser bom para mim. Ele estava afastado da escola. Mas olha só o nível do ser. Ele foi afastado da escola por médicos, mas ele já tinha passado de ano no primeiro semestre. Então, ele só ia cumprir tabela, realmente. Bem, eu falei assim, eu não tinha dinheiro, gente. Nessa época eu não tinha R$ 5 para nada, nada. Eu falei para ele, tudo bem, filho, nós vamos. Nós. Aí ele falou assim, não é nós, eu vou com o Ian, que é o melhor amigo dele, você não vai. Aí eu parei um pouco, porque eu sempre fui assim, gente, não é já, sabe? Eu sempre fui de perceber a coisa. Aí eu parei assim, falei, tá bom, você vai. O Flávio vai? Eu vai. Vai como? Você nem tem dinheiro para ir? Vai, ele vai. Pois eu fiz um jogo da transformação e falei, gente, eu vou fazer um jogo da transformação, todo mundo vai comprar isso porque eu vou mandar o Pedro para o Peru. Aí eu comprei passagem, arrumamos barraca, roupa especial, tudo que ele precisava para ficar. Ele ficou um tempão viajando sem celular. A minha irmã mandou um e-mail para minha mãe falando que tinha que me interditar. Mesmo, não era brincadeira. Que eu tinha que ser interditada, porque o menino estava doente, ele não era maior de idade, e eu deixei ele sair pelo mundo assim. Podia ser que ele nem voltasse, eu tinha consciência disso. Mas a minha consciência dizia: se ele não voltar, é uma escolha dele. E eu vou morrer com isso, mas eu vou honrar o que ele está escolhendo. Eu não estava em Axis ainda. Quanta permissão eu posso ser comigo mesma e com os meus filhos que vivem longe de mim com as suas escolhas? Percebo que a culpa vem de lugares onde julgo como a mãe deve ser. Sim, porque tem uma definição e conclusão de como uma mãe tem que ser, né? E aí é que está a birosca toda, porque é uma definição. E se você não faz pergunta, você segue essa definição e vai na conclusão. A conclusão é: eu sou uma mamãe, como diz o DEM. Em 2018, eu fui no meu segundo SOP com o DEM. E quando a Catiane Jaquier estava fazendo SOP em mim na maca, eu comecei a sentir uma dor aqui, ó, que parecia que alguém estava me esfaqueando. Eu estava com um problema nesse ombro, e aí estava assim. Aí eu comecei a chorar e ela se desesperou lá. O que está acontecendo? Né? Eu estou fazendo SOP e você está chorando. Aí ela chamou o DEM e o DEM veio. Ele deitou aqui assim. Aí ele falava assim baixinho para mim: ah, você é uma boa mãe ou é uma má mãe?
Aí eu falava, uma mamãe, e uma boa mãe também. Aí ele ria, ele porque toda mãe é isso, é uma má mãe, uma boa mãe. Você pode soltar o seu filho que está aí no seu ombro? Foi muito incrível, gente. Ele nem me conhecia, teoricamente, que eu saiba, ele não sabia nada na minha vida. Eu estava entrando ainda, eu já era CF, mas estava assim, nunca falei com ele, né? E aí ele falou: olha, seus filhos, veja bem, seus filhos são incríveis. Pode soltar, não precisa se preocupar, e eles vão ficar super bem. E depois que acabou, ele falou umas outras coisas que também só eu sabia. Depois que acabou, eu falei, Kate, como ele sabe tudo isso? Ele lê a sua mente. Eu falei, então a gente tem que parar de fazer aquela brincadeira de tirar a camisa dele. Lembra disso, Simone? Vamos parar de tirar a roupa do Day, meu Deus do céu. Paty, nunca mais a gente vai fazer essa brincadeira. Para de ver ele no teu quarto. Isso, pode POC nisso. Não tem errado, sabe, Patrícia Basile? Tem só escolhas. E a experiência vai te mostrar: olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. E se você não se julgar, vai funcionar muito mais. Eu vou acabar só falando para vocês assistirem. Eu sempre falo, parece que eu que fiz o filme e eu tenho um royalties nisso, mas eu não tenho. Para vocês assistirem A Chegada até o final. E se você não entender, assiste de novo. E se você não entender, assista de novo até você entender. Porque é um pouco disso que eu estou falando, sabe? Você não tem controle na caminhada. E se você escolher viver a experiência sem o controle e nos 5 elementos da intimidade, que mais é possível com os nossos filhos? Bem, eu sei que tem 8 minutos, Simone, para a sua próxima live. Então, Que vai ser com a Daisy e a Ellen. A Daisy está aqui. Tá tudo certo. Então, se a Deise está aí, ó, tá vendo, né, Deise? Eu não estou indo além do seu horário. Então, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Tá num delay lá pelo que eu vi. Tem sim. Morro de saudade dos meus filhos. Então, saudade é uma emoção, né? E que é a partir de um ponto de vista. Mas por que você não pode vê-los? O que se requer para você estar perto deles? Você não precisa estar com eles, mas de você estar com eles. Existe excesso de falta? Tudo que isso destrói, descria, Patrícia Basile. Não existe nada disso, existe só espaço. É só espaço, o resto é julgamento, ponto de vista, lixo, implante, é só espaço que existe. Então, se você não tiver nenhum ponto de vista, ó, seus pontos de vista estão aqui. Se você não tiver nada, só tem isso aqui. Então, nesse espaço que tem aqui, o que mais é possível com os meus filhos? Né? Isso você está consciente, é tirar todos esses pontos de vista, todos. Eu tenho que ficar com eles, eu tenho saudade deles, eles precisam de mim, eles não precisam de mim, eles me amam, eles não me amam, o pai deles me ama, o pai deles não me ama, a avó dele me odeia, a avó dele me adora. Qualquer ponto de vista que você tenha, você tem que destruir, descriar e ter espaço. Tipo, isso é só um ponto de vista. Quando o Pedro nasceu, né, putz, gente, eu percebia na pele dele, o garoto é branco que nem uma neve. Branco, branco, branco. E aí eu percebi logo de cara que quando eu colocava muita roupa nele, ele transpirava muito e ficava vermelho, sabe, a pele dele. Logo quando ele nasceu, eu percebi isso, né? Aí eu deixava ele fresquinho. Ele nasceu com 4 quilos. Não, 5 quilos e pouquinho, gente. Ele era um bebê gigante mesmo. Ele é gigante, né? E
53 centímetros, 4,5 quilos e 53 centímetros. Ele nasceu. Bem, gigante. E ele tinha isso. Aí fui passar um final de semana na minha sogra, porque as amigas da minha sogra queriam vê-lo. E deixei ele lá no bercinho, na sala, com elas todas, e falei que eu ia no quarto arrumar umas coisas. Quando eu voltei, ele tinha virado um charuto, sabe? Elas enrolaram ele na mantinha e ele estava assim, um charuto, coitado, nem respirava. Por quê? Ponto de vista. Que tem. Imagina, ele estava sem roupa. As crianças precisam estar quentes. E não sei o quê. E eu desenrolei o coitado. Gente, ele já estava com a pelezinha toda vermelha. Então, estar consciente é não ter nenhum ponto de vista. É você perceber, saber e receber a informação do corpo do seu filho do que ele realmente requer. E não seguir o que as pessoas falam, porque senão primeiro você vai ficar louca, né? Então não existe excesso de nada, só existe espaço. O resto é ponto de vista, é julgamento, tá bom? Acho que te respondi, né? Sabe, gente, essa é uma pergunta, né? Morro de saudade dos meus filhos. Eu percebo uma dor. Tem um cabelo que me atrapalhou. Nessa dor, o que você pode escolher que vai mudar isso, Patrícia? Porque é sempre uma escolha. Se você não escolheu diferente, você vai manter essa dor. Então, o que você pode escolher agora, exatamente agora, que vai mudar tudo isso? Bem, é isso, né? Acho que sim, né, para dar um aperitivo, né, que foi o que eu falei da anterior, são várias lives, mas é para dar um aperitivo, né, é um convite para as pessoas poderem acessar mais e mais e mais dessa tal consciência que é tudo isso aí que você Agora, está eu tenho falando. esse filho aqui que não tem Ah, nenhum controle. Nenhum. Fala para eles. eu tenho Nenhum 2 aqui controle. também, ó, espalhados. Ah, É a gente poder trazer um pouco essa presença deles para a gente, né. sim. É isso, Si. Obrigada por ter me convidado. Né, pessoal, se vocês tiverem perguntas, eu estou aí no grupo, só marcar meu nome, me procurar que eu respondo. Tem muita coisa para falar, né? Muita. É, por isso que eu estou falando, é só um aperitivo, né. Eu falaria de escola, nossa, só ouvindo podcast, Mas né? a gente cria outras oportunidades, outros espaços para isso também. Gratidão por ter criado essa maratona, né? Que ela É, seja a contribuição para sim, muitas mães e pais, e não pais, todo mundo que olha que sim, tem realmente bastante é gente escolhendo isso. diferente. Obrigada, Paty, muito, Obrigada muito, a muito, você, linda. sempre. E aí Gratidão. agora, então a gente para aqui para beber uma aguinha rapidinho e a gente já volta aqui com a Daisy e com a Ellen para a nossa última live de hoje. Beijo, Daisy. Beijo, Beijo para Ellen. você, Paty. Tchau. Gratidão. Tchau.